Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog, diretamente de Barcelona, onde a Sony apresentou a nova linha Xperia X. Essa linha é composta inicialmente por 3 aparelhos, o Xperia X, o Xperia XA e o Xperia X Performance. Segundo a Sony, isso seria uma espécie de marco de renovação e de fortalecimento da marca. Não é à toa que Xperia X é inicial de Xperia. E falando primeiro do Xperia XA, ele é um intermediário premium, pode-se dizer assim, né, com 2 GB de RAM. Ele tem uma tela de 5 polegadas que é 720p e ele tem um processador MediaTek Helio P10. Esse processador ele tem uma CPU Cortex A53, que é bastante comum em chips como o Snapdragon 410, comuns em smartphones intermediários. A própria MediaTek, inclusive, diz que é um processador mainstream, né? Mas é um processador que deve render bem mais, principalmente por ter o dobro de núcleos e pelo fato de a frequência ser bem maior, chega a 2 GHz. Uma coisa bacana do Xperia XA é que ele tem um design sem bordas. A gente já tinha visto esse design, essa cara muito mais compacta da Sony no Xperia C5 Ultra. Inclusive tem um review no Tecnoblog sobre isso. Mas no C5 Ultra, esse design sem bordas ele não era tão bem aproveitado na prática, né? Porque o C5 Ultra era um troço gigante de 6 polegadas. Então o efeito do design sem bordas era puramente estético. Já o Xperia XA, ele é super compacto, ele tem uma tela de 5 polegadas, mas ele chega a ser mais estreito que o iPhone 6S, que não é lá um bom exemplo de aproveitamento de espaço, né? Que tem uma tela de 4,7 polegadas. E o Xperia XA consegue ser um pouquinho mais estreito, ele é mais confortável de segurar e ele é mais ergonômico. O vidro da tela da Xperia XA, inclusive, ele tem umas bordas levemente arredondadas que acabam tornando a utilização do aparelho mais agradável, né? Principalmente na hora de fazer gestos, de deslizar o dedo a partir das laterais da tela, comuns em alguns aplicativos. Eu não sei por que isso só está se popularizando agora, né? Eu conheço vários Lumias antigos, até o Lumia 800, inclusive, e até mesmo o Moto X de primeira geração, que já tinha um display com bordas curvadas, mas agora parece que isso está virando uma tendência, né? A Sony tem isso no Xperia XA e no Xperia X, que eu vou falar depois. Ele já apresentou recentemente no G5, e é bacana que as empresas façam isso, porque além do efeito de design, né, fica realmente bem bacana, tem um bom efeito na prática. Apesar do Xperia XA ser na essência, um intermediário, né, ele tem umas coisas meio premium, assim, e o Joe Takata, que é o gerente de marketing da Sony Mobile Brasil, já me adiantou que ele deve ser vendido, assim, deve ser posicionado como um high-end no mercado brasileiro. Isso não é uma novidade na Sony, né, a Sony já tinha feito isso com o Xperia M5. Xperia M, teoricamente, é a linha de smartphones intermediários da Sony, mas o Xperia M5 chegou com preço de R$ 2.600 no lançamento. Né? Porque ele tinha algumas coisas além do hardware. Então a Sony acabou botando um preço bem acima do que a gente esperava. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Xperia X, embora a Sony ainda não diga nem mesmo se ele vai chegar ao Brasil e por quanto, né? O Xperia X ele já vem com o Android 6.0 Marshmallow e a Sony aproveitou para dar um belo tapa na interface. Ela retrabalhou alguns ícones, retrabalhou algumas telas. Isso é muito bacana. Eu conheço muita gente que não gostava do fato de nós não gostarmos dos nossos reviews do TB da interface da Sony, né? A interface da Sony ela é muito admirada por alguns usuários porque a Sony ela evita de ficar mexendo muita coisa, ela deixa muito do Android original no final das contas. Só que a Sony mexe em algumas coisas, principalmente nos ícones, em várias telas do sistema, não tanto na central de notificações ou na bandeja de aplicativos, mas no resto do sistema ela mexe bastante. E nesse resto que ela mexia, a Sony acabava não atualizando com uma frequência desejável. Então acabava ficando um sistema meio Frankenstein, assim. Mudava do Ice Cream Sandwich pro Jelly Bean, pro Lollipop, e continuava com uma cara de Ice Cream Sandwich. E era bem um negócio meio chato, assim. Parecia um trabalho mal feito. Mas no Xperia X, nos novos Xperia X, a Sony retrabalhou a interface e tá bem bacana.
O Xperia X, ele é um quase top, é um top, vai. Ele tem o Snapdragon 650, e esse já é um processador que, apesar do número, né, o Snapdragon 600 de um intermediário premium aí, ele já tem um núcleo Cortex A72, que é bem potente, e ele tem 3 GB de RAM. Ele é bem parecido com o Xperia X Performance, que nem apareceu direito no stand da Sony, na Mobile World Congress, que conta com o Snapdragon 820. O Snapdragon 820, ele tá presente no G5, e em algumas variantes do Galaxy S7. Então é um processador top, que deve ficar inclusive acima do Xperia Z5. O Xperia X, ele lembra bastante o Xperia Z5, principalmente pelo leitor de impressões digitais integrado no botão liga-desliga. O botão liga-desliga do Xperia X, assim como no Z5, ele é meio retangular, em vez do tradicional botão circular da Sony. E também tem o vidro da tela levemente curvado nas bordas, que dá um efeito muito bacana. Ele tem a melhor combinação de câmeras que a Sony já colocou no smartphone. O Xperia X tem uma câmera de 23 megapixels na traseira. A lente continua sendo aquela f/2 Sony G dos tops de linha da Sony anteriores. E a Sony botou um sensor de 13 megapixels na câmera frontal. Essa câmera frontal, inclusive, ela promete selfies com nitidez, inclusive em condições de baixa iluminação. Até porque o sensor ele é relativamente grande, ele tem 1/3 de polegada, que é maior do que o sensor traseiro de muitos aparelhos. É o tamanho que pode fazer boas fotos nessas condições mais desafiadoras. E a Sony não mudou apenas o hardware da câmera, ela também otimizou o software. Então o foco continua sendo rápido. O Xperia Z5 tinha um foco de 0,03 segundo. Na prática era realmente bem rápido mesmo. E a Sony no Xperia X ela aproveitou para melhorar o tempo de abertura do aplicativo, ela otimizou outras coisas. Então, mesmo que o smartphone esteja bloqueado, você consegue apertar o botão dedicado da câmera e daí para tirar uma foto demora até no máximo 0,6 segundo. Então, mesmo que seu smartphone esteja no bolso, aconteça alguma coisa, você não quer perder esse momento, enfim, seu filho está fazendo alguma coisa que ele nunca mais vai fazer na vida, dá para sacar o aparelho do bolso, tirar a foto rapidamente. Os smartphones serão lançados mundialmente a partir do verão no hemisfério norte, ou seja, pra gente depois de junho. A Sony ainda não confirmou quais aparelhos chegarão ao Brasil, nem por qual preço, com o dólar a R$4, e enfim, é muito provável que a gente não veja preços tão agradáveis, especialmente no lançamento. Apesar de eles terem sido anunciados agora, eles vão demorar um pouquinho para chegar no mercado, o que, sinceramente, ainda bem, porque o software ainda tá bastante bugado. Os smartphones de demonstração aqui da Sony, eles deram vários erros. O botão dedicado da câmera, quando você aperta, o aplicativo da câmera chega a travar. Ele tem alguns aplicativos da própria Sony que fecham sozinhos, dão um fechamento forçado, e dá umas travadas inexplicáveis em telas extremamente simples, como o menu de configurações do sistema, por exemplo. Mas isso é algo que a Sony ainda tem tempo para refinar. São softwares de demonstração, são aparelhos, em teoria, protótipos. A Sony trabalhou nos últimos meses aí para finalizar, inclusive uma das cores do Xperia X e o Xperia XA é uma cor chamada Lime Gold, que é um dourado, mas ele tende um pouquinho pro verde. Nas fotos é muito difícil conseguir perceber essa cor, mas ao vivo ela é bem interessante. É uma cor que me agrada. O Joe Takada disse que a Sony, o primeiro modelo desse verde dourado, né? Dourado esverdeado? Não sei. Dourado limão? Ele era uma coisa bem bizarra, mas a Sony fez pesquisas, enfim, e ajustou as cores para agradar o maior número de pessoas possível. O Xperia X Performance é um aparelho, é uma incógnita dentro da linha da Sony, porque ele é melhor do que o Xperia Z5, mas ele está numa linha X, que não seria exatamente a top. Não está claro se a Sony vai continuar com a linha Z, se a Sony vai unificar. Por enquanto, eles não confirmam nada sobre futuros lançamentos. O Takata chegou a me dizer que o aparelho, o X Performance, ele pode ficar restrito a determinados países, como o Japão, o que, se você pensar, faz um pouco de sentido, já que a única grande diferença em relação ao Xperia X é o chip. Ele pula do 650 para o 820 e com isso acaba mudando o modem. O Xperia X Performance acaba tendo o modem LTE Advanced, que é mais importante em países que já têm uma rede 4G mais rápida, como o Japão. Mais informações você confere no Tecnoblog. Até a próxima, tchau!